vamos mostrar agora esse projeto de lei orçamentário do governo do Estado de Santa Catarina para o exercício 2022. Vimos a estrutura, vimos que a composição, como funciona. E vejam aqui na internet que está disponível que essa lei, assim como o PPA, também não é muito longa, né? Nós temos aí disposições comuns, explica o orçamento fiscal, orçamento da Seguridade e de investimentos e fala o valor total do orçamento. Está aqui, estimativa da receita, capítulo 1. Né? E assim você tem a explicação demonstrativa das fontes, que nós já estudamos, a classificação das receitas do governo do Estado. Né? Despesa total, a mesma coisa. Veja que a classificação aqui que está aparecendo é a classificação por natureza, despesas correntes, despesas de capital, despesas correntes intra-orçamentárias, despesas de capital intra-orçamentárias, como já foi explicado, esse conceito de intra-orçamentário. E aqui mais um quadro, que é a despesa por órgão ou por unidade orçamentária, está aqui, né? Diversos órgãos do Estado. Aqui não tem só órgão, não. Aqui também tem as unidades orçamentárias. Você veja assim, Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. Isso aqui é um fundo, uma unidade orçamentária. Ministério Público é um órgão também, uma unidade orçamentária. Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem duas aqui, né? Assembleia Legislativa, né? Desculpa, Tribunal de Contas é uma unidade e um órgão, Tribunal de Justiça é uma unidade e um órgão. Mas vejam que dentro do Tribunal de Justiça você tem o Fundo de Reaparelhamento da Justiça e o outro fundo. Aqui tem o fundo do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público de Santa Catarina. Então, é uma outra unidade orçamentária dentro do Ministério Público de Santa Catarina. Um outro fundo especial de modernização e reaparelhamento do Ministério Público, também uma outra unidade orçamentária dentro do órgão do Ministério Público, e assim vai, né? Nós poderíamos aqui estudar esses órgãos todos, mas não é o caso, não é o momento. Depois isso, na aula síncrona, em uma atividade fora do nosso encontro, você tem a condição de dar uma estudada, de perguntar se você tiver dúvidas. Bom, temos um capítulo dentro daquele título inicial ali, que é o Orçamento da Seguridade Social, Orçamento Fiscal, que trata dos créditos adicionais, né? Fica o governador do estado autorizado a abrir durante o exercício créditos suplementares até 18% das dotações orçamentárias que se refere o inciso 1 da Constituição, parágrafo 8º do 120 da Constituição do Estado, observado o artigo 43 da Lei Federal 4.320. Fica também autorizado a abrir créditos adicionais à conta do produto de operações de créditos até o limite dos valores autorizados em lei e abrir créditos adicionais à conta dos recursos consignados sob a denominação de reserva de contingência, também créditos adicionais, observado o exposto no inciso 3 do caput da Lei Complementar 101, são regras relacionadas ao uso da reserva de contingência, abrir créditos adicionais durante o exercício financeiro exclusivamente para despesas de pessoal ativo, inativo, encargo social, auxílio alimentação, pensão, saúde, dos órgãos, deixa eu ver o que mais. Outras autorizações, designar secretário da Fazenda, que pode delegar a competência ao diretor do orçamento para remanejar por portaria. Veja, são termos que nós vamos discutir logo mais, viu? Se o crédito adicional é um crédito adicional suplementar, ou se é um crédito adicional especial, aqui não está indicando, né? Créditos adicionais só, está genericamente. Normalmente, ou quando você tem um crédito adicional por conta de operação de crédito, é um crédito especial. E assim vai, mas a gente já vai apresentar isso para vocês, né? Remanejamento é um conceito que a gente vai falar. Abrir crédito especial durante a execução orçamentária quando as subações já estiverem programadas no plano plurianual, abrir créditos adicionais durante o exercício com recursos vinculados à operação de crédito, remanejar, abrir créditos adicionais,
Aí tá bom, né? Vamos avançar um pouco a mais em relação ao orçamento de investimento. Aqui é um outro título, está relacionado às empresas, às estatais. Olha, demonstrativo de investimento das empresas. Celesc, que é ser parceria, né? Ser participações de parcerias, né? A Casan está aqui, né? O valor do investimento do Estado. Aqui na Celesc, o gabinete do governador é bastante. Celesc não é muito, 62 milhões, eu acho. Né? Distribuição 823 é bastante. Então aqui aparecem as estatais que o governo vai fazer investimentos. Imbituba, Administradora Zona de Processamento de Exportação, Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, o BADESC, Companhia de Gás de Santa Catarina, Porto de São Francisco, Porto de Imbituba, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, Centrais de Abastecimento, que é o SEASA, né? Aqui dentro da Secretaria de Administração, o Centro de Informática, né, que é o CIASC, e aqui as fontes de financiamento, de onde virão os recursos. Abertura de créditos suplementares, no caso dos investimentos estatais, porque no caso de orçamento fiscal da Seguridade está lá em outros de posição. Pronto, acabou. E em 11 páginas você tem a lei do orçamento anual para 2022. Lógico que o documento é bem extenso e aí você tem os anexos, né? Então você tem aqui um sumário, vamos passar o olho no sumário, quadro consolidado dos orçamentos fiscal da Seguridade Social, com vários demonstrativos, segundo a categoria econômica, orçamentos em Seguridade Social por fontes, né? Demonstrativo, desdobramento da receita, e assim vai, ó, sumário geral da despesa por natureza, demonstrativo de fontes. Aí, o que lhe interessar, para ter uma informação específica, você vai lá dentro do orçamento e olhar. Olha só, orçamento fiscal da Seguridade por função, por subfunção, por programa, tem tudo aqui. Aí depois você tem um orçamento, detalhamento das ações, das ações, aqui parte 2, detalhamento das ações, Poder Legislativo, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas, que faz parte do Poder Legislativo. Depois você tem orçamento fiscal do Poder Judiciário, né? Tribunal de Justiça e Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Depois Ministério Público. Ministério Público, Fundo de Reconstrução de Bens Lesados, Fundo Especial Centro de Estudo e Aperfeiçoamento do MP, Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do MP e assim vai, né? Você tem os órgãos aqui, olha que legal. E aqui você pode inclusive verificar os órgãos, em quantas unidades orçamentárias ele é dividido. O gabinete do governador tem tudo isso aqui. Ó. A Casa Civil está ali dentro, a Procuradoria-Geral do Estado também está ali, no gabinete do governador. Tá? Você pode pegar uma secretaria que lhe interessa por educação. Você tem a Secretaria de Estado, tem a Fundação Catarinense de Educação Especial, tem a Fundação Universidade de Santa Catarina, o DESC, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de Santa Catarina. E assim vai, né? Você pode olhar. Isso aqui é só o sumário. Aí vem as tabelas todas com a previsão, com a estimativa de receita e com a fixação das despesas. Obviamente que você vai fazer uma análise nessa lei depois, né? Vai dar uma olhada nelas, inclusive talvez a gente faça até alguma atividade específica a respeito. Tá bom? E com isso a gente termina essa parte da estrutura e vai agora falar sobre o processo orçamentário. Vamos começar a falar sobre o processo orçamentário. Então, o processo orçamentário está sintetizado nesse slide. Você tem a fase de elaboração, fase de competência do Poder Executivo. É claro que o Poder Executivo não faz tudo sozinho, ele recebe as informações dos outros poderes. Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público também ali está junto e aglutina. Só o chefe do Poder Executivo é que encaminha o projeto para o Poder Legislativo analisar. Né? Você já estudou que o orçamento é único, é um dos princípios, né? Unidade, né? Do orçamento. Bom, aí depois a segunda fase é estudo e aprovação, uma fase de competência do Poder Legislativo, em que os representantes do povo aprovam ou né, emendam o orçamento. Opa, apareceu uma coisa nova. Então, aqui é o Poder Legislativo.
na primeira etapa, você tem o Poder Executivo agindo. Aqui o Poder Legislativo ele vai analisar, estudar, discutir e, por último, aprovar ou rejeitar. Nesse processo de análise e discussão, você tem a possibilidade de emenda. Quem faz o orçamento é o Poder Executivo. Mas o Poder Legislativo tem a possibilidade, o direito de emendar, ou seja, de colocar, de fazer alterações com um limite dentro do orçamento. Essas alterações não são ilimitadas, são limitadas, nós já vamos falar sobre elas. A terceira parte é a execução do orçamento propriamente, é uma fase em que é realizado aquilo que foi previsto na lei orçamentária. Então, são arrecadadas receitas e são empenhadas despesas, vamos falar dessa forma. Quem faz isso é o Poder Executivo, é quem executa, né? Bom, o Poder Legislativo também executa despesas, alguns até arrecadam receitas. O Poder Judiciário também, você viu que tem um fundo, tem arrecadação e tem execução. Mas só que execução de despesa tem arrecadação de receita. Eles também executam, né? Mas a base, né? Quem tem realmente quem executa o orçamento de fato no seu grande montante é o Poder Executivo, né? E a última etapa é esse controle e avaliação do orçamento. Após a execução, deve o governo avaliar os resultados alcançados e compará-los com o previsto para ajustar o processo de planejamento para o próximo exercício. Então, esse processo, ele muitas vezes não necessariamente só, mas ele também é feito pelo controle interno de cada órgão, né? Verificar o andamento, o cumprimento da lei orçamentária. O controle interno é um órgão que tem uma área especializada dentro de cada órgão. Tem um sistema de controle interno, obrigatório pela Constituição ter um sistema de controle interno. E existe o sistema de controle externo, que é desempenhado pelos tribunais de contas. Esse controle externo é a Assembleia Legislativa fazendo o controle político do orçamento, né? A Assembleia Legislativa faz o controle mais político, o Tribunal de Contas o controle técnico, que é verificar se o orçamento está sendo cumprido, né? Você já sabe, o chefe do Poder Executivo não pode gastar se não tiver dotação orçamentária, né? Aqui temos um esquema gráfico, né? E aqui nesse esquema gráfico a gente adaptou do livro do Giacomoni. Nós inserimos aqui que tudo começa, na verdade, lá com um plano de governo submetido à população. E aí, a partir desse plano de governo, o governo eleito vai elaborar um plano plurianual, que é um plano de médio prazo, né, que vai orientar, que vai dizer quais são os macro-objetivos do governo para 4 anos, médio prazo. Esse plano deve ser revisto e deve ser. Esse plano tem previsto ali os objetivos, os programas, e ele precisa ser revisto todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, há uma revisão desse plano para adaptação. Esse plano, então, revisado, ele orienta, ou ele deve ser seguido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essa lei é a primeira a ser aprovada, deve ser aprovada até o primeiro semestre, pelo Poder Legislativo, e ela orienta a lei orçamentária propriamente. Depois, você tem a elaboração da proposta orçamentária. Segundo semestre, até o final do ano, essa proposta orçamentária, esse projeto de lei tem que ser aprovado. Nessa lei orçamentária, nessa proposta, você estima as receitas e fixa as despesas, assim genericamente. A lei fala sobre essa estimativa, essas despesas e anexa, né, a fixação das despesas e demonstra essa fixação, essa estimativa, por quadros das dotações orçamentárias que estão previstas, com um nível de detalhe gigantesco, como você pode ver que o professor mostrou para você.
E esse projeto é levado ao parlamento, isso aqui ocorre no parlamento, na Câmara de Vereadores, no caso do município, na Assembleia Legislativa, no caso do Estado, e nas duas casas do Congresso Nacional, no caso da União. As duas casas, Câmara do Deputado e Senado Federal. Há uma discussão, há emendas e há uma votação, né, aprovando a lei orçamentária anual. Depois ela é executada, durante o ano ela é executada, e enquanto ela é executada e depois que ela é executada, é necessário haver ações de controle e avaliação dessa execução, para ver se o planejamento foi bem feito, se precisa ser corrigido, se está sendo cumprido ou não cumprido, se há muita diferença entre o que havia sido planejado e o que foi executado na prática, onde é que estão as principais diferenças. Aliás, aspectos que o professor sugere que você faça no seu trabalho, na análise do município, para fazer comentários críticos, positivos ou negativos, em relação à execução do orçamento face às dotações que haviam sido originalmente consignadas lá. Bom, nós continuamos no próximo vídeo.